Paraíso dos deuses demoníacos. Informações do capítulo 87. No início da manhã seguinte, majestosas rajadas de espada que dispararam para o céu como armas a lazer do pátio de Fang Xingjian, como se estivessem prestes a rasgar o céu. Cada explosão liberada resultava em sons estrondosos no ar. Até as xícaras e bules da vila balançavam suavemente com as mesas. Um grupo de trabalhadores estava consertando as janelas próximas ao pátio, reforçando as vidraças. E os vidros quebrados foram o resultado de ondas de choque dissipadas no ar quando Fang Xingjian soltou sua espada Qis no dia anterior. Alguns deles ocasionalmente olhavam na direção de Fang Xingjian enquanto consertavam as janelas. Fang Xingjian estava de pé casualmente, uma espada de 1 metro de comprimento em sua mão. Ele balançava, cortava e cortava o ar de vez em quando, liberando a espada Qis semelhante a dragões lendários vindos dos mares, que perfuravam o ar como uma via láctea descendo em cascata. Os trabalhadores que testemunharam a cena ficaram mudos de espanto. Este é o nível de um cavalheiro. Isso é realmente incrível. Esse não é um cavalheiro comum, disse um trabalhador com queixo de macaco e boca saliente. Esse é um herói da espada da tempestade de vento. Você sabe o que é um Windstorm Warrior? É um trabalho para alguém que eventualmente alcançará o nível divino. De um lado do gramado, Robert ficou ali parado respeitosamente, observando Fang Xingjian balançando sua espada de maneira irrestrita. Inconscientemente, sua cabeça abaixou ainda mais. Fang Xingjian estava no pátio, praticando silenciosamente a espada suprema da névoa. Comparado a um mês antes, ele conseguiu liberar sua espada Qis mais de 10 vezes mais livremente. 1 hora depois, a espada de metal quebrou. Ele casualmente tirou o pó de metal de suas mãos, nenhum sinal de exaustão física refletido em seus movimentos. Ele olhou para o lado do pátio. Robert estava esperando há muito tempo. Fang Xingjian acenou com a mão, e os servos carregaram mesas e cadeiras, pratos, até mesmo um dossel para ele. Em um piscar de olhos, o gramado se transformou em um restaurante ao ar livre. Fang Xingjian assentiu levemente, gesticulando para que Robert se sentasse, e o último se apressou. Fang Xingjian bebeu uma enorme garrafa de leite. Então ele começou a devorar a carne grelhada de feras ferozes que os chefes prepararam imitando o método de cozinhar da Shadow Moon Academy. Enquanto comia, ele perguntou: "Você chegou cedo hoje. Qual é o problema?" Robert começou: "Xingjian, é assim. Ouvi algumas notícias que podem estar relacionadas com a competição de hoje." Neste momento, Robert, embora mais corpulento e musculoso que Fang Xingjian, parecia tão manso quanto um gato na frente de Fang Xingjian. Havia apenas uma razão para isso: Fang Xingjian exibiu uma força mais de 10 vezes maior que a dele. Ele realmente sabia o quão aterrorizante Fang Xingjian poderia ser. Qualquer um dos membros da classe 253 de ontem teria batido nele, sem dúvida. Essa era a diferença entre a Royal Academy e seu pequeno dojo. No entanto, Fang Xingjian havia dispensado friamente 10 dessas pessoas, fazendo Robert abrir os olhos para o lado assustador de Fang Xingjian. No fundo, ele sabia que Fang Xingjian provavelmente poderia esfaqueá-lo até a morte em alguns movimentos. Além disso, fazia apenas um mês desde que Fang Xingjian havia se transformado em um herói da espada da tempestade de vento. Naturalmente, ele estava pensando em meios e maneiras de colocar as mãos em um apoio tão forte. A razão pela qual ele demitiu seu dojo e se juntou ao Império foi para que ele pudesse obter o apoio do Império. Na competição de hoje, a classe de Fang Xingjian, a classe 256, enfrentaria a classe 252, da qual Renault e Xioi pertenciam. Esta era uma classe que havia feito a transição 4 anos antes deles. Ouvindo as palavras de seu visitante, Fang Xingjian começou a terminar a tigela de sopa de frutos do mar ao lado dele. Essas feras marinhas ferozes não eram apenas fisicamente enormes, o que as tornava difíceis de capturar. Sua energia vital e sangue também eram 10 vezes mais poderosos que as feras ferozes terrestres. Seu sabor também era mais fresco. Fang Xingjian tinha apenas aberto a tampa, e um aroma rico flutuou, fazendo Robert engolir em seco. Ele terminou em gole. A carne se dissolveu em sua boca instantaneamente. O frescor bateu contra sua cavidade oral, eventualmente se dissolvendo em uma onda de calor que fluiu por todo o seu corpo, aumentando seu potencial em mais de 10 pontos. Um tom de ganância podia ser visto nos olhos de Robert. Neste mundo,
O poder era importante, e o dinheiro podia ser usado para comprar todos os tipos de recursos. Qualquer cavaleiro não poderia ter o suficiente de tais produtos feitos de bestas ferozes que poderiam, destinados a aumentar o potencial, bem como alimentos que poderiam melhorar os atributos de alguém. No entanto, nem todos tiveram acesso a tantos recursos, como Fang Xingjian. Dinheiro e poder. Esses foram fatores cruciais que ampliaram a lacuna de habilidade entre os aristocratas e os plebeus. Fang Xingjian perguntou: que novidades? Robert respondeu rapidamente: pedi informações sobre Renault, o campeão prefeitural da classe 253. Seu primeiro trabalho de transição é Soulseeker Asher. Entre os 17 empregos oferecidos pela academia, é aquele que é melhor contra empregos com velocidade rápida. Dizem que em toda a academia, não há ninguém que possa igualar a velocidade de suas flechas. Oh! Fang Xingjian sorriu. Quão rápido é! O Soulseeker Asher tem uma habilidade chamada Formless Shot. Dizem que é mais rápido que o som. Quando você ouvir, a flecha já terá perfurado você. É por isso que é impossível ver a olho nu essa habilidade. Também é inútil confiar no som. É uma flecha extremamente rápida. E sua mingarrou pode navegar livremente e girar no ar, movendo-se para frente e para trás implacavelmente sem parar. O interesse se aprofundou nos olhos de Fang Xingjian. Então, como outras pessoas venceram contra esse time? A classe 252 não é atualmente a classe mais forte da academia, certo? Roberto assentiu. Todos que lutam contra a Renault vestem armaduras pesadas e carregam escudos fortes. 5 dos membros da equipe ficariam juntos e simultaneamente montariam o campo de força reduzido para defesa, depois avançando lentamente para reivindicar o forte. Mas mesmo com isso, a Renault conseguiu algumas vezes derrotar cavaleiros cujos níveis e atributos eram maiores que os dele. Vendo que Fang Xingjian estava ouvindo atentamente, Robert continuou. Então, podemos usar o mesmo método. Peguei emprestados 5 conjuntos de armaduras pesadas de aço das outras classes. 5 de nós podem trabalhar juntos para fornecer cobertura para você enquanto você pode correr para o forte deles depois de alcançá-lo, derrotando-os de uma vez e reivindicando o forte para a vitória. Se Renault estiver defendendo do lado de fora, estaremos de guarda no portão, impedindo que ele entre. Se ele começar a atirar no forte desde o início, você pode enfrentá-lo em combate corpo a corpo depois de atacar. Dessa forma, as chances de vitória serão muito maiores. Fang Xingjian não fez comentários. Robert achou aquilo estranho. Embora soubesse que suas estratégias não eram perfeitas, ainda se podia dizer que eram excelentes. Assim, Robert continuou: Xingjian, embora você tenha feito a transição para um herói da espada da tempestade de vento, ainda não faz tanto tempo. Um Soulseeker Asher como Renault é muito superior em suprimir trabalhos com foco em velocidade. Todo mundo na academia está apostando em sua vitória. Os servidores, professores, instrutores da academia organizavam atividades de apostas durante a competição. Fang Xingjian estava muito ciente disso. No entanto, depois de terminar o que restava de sua refeição, Fang Xingjian assentiu e comentou: seu plano não é ruim, mas não vou usá-lo. Roberto ficou chocado. Por que não? Porque eu sou mais rápido. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 88 Confiança. Robert franziu a testa e saiu. Ele não conseguia entender o que Fang Xingjian queria dizer, ou melhor, ele havia entendido, mas ainda não conseguia acreditar. Mais rápido que o som? Pensando nisso, ele só sentiu o cabelo na parte de trás de sua cabeça em pé, como se estivesse forçando-o a parar sua linha de pensamento. Uma flecha rompendo a velocidade do som e uma pessoa rompendo a velocidade do som eram dois conceitos completamente diferentes. Robert nem se atreveu a imaginar, e era realmente incapaz de acreditar que Fang Xingjian havia alcançado o estado em que ele poderia romper fisicamente a velocidade do som. Ele tinha acabado de fazer a transição um mês antes. Poderia uma primeira transição em Storm Sword exceder a velocidade do som? Mesmo daquelas pessoas que estavam no auge da primeira transição, muito poucas foram capazes de romper fisicamente a velocidade do som. E aqueles que podiam eram quase certamente aberrações que estavam presas no auge da primeira transição por mais de dezenas de anos, ou mesmo décadas. Ser capaz de transcender a velocidade do som aos 16 anos, como pode ser? Balançando a cabeça, Robert foi para sua vila.
Embora sua mente lhe dissesse que era impossível, lembrando-se do sorriso confiante de Fang Xingjian, lembrando como a outra parte havia conquistado com tanta confiança o título de campeão da prefeitura, se tornado o herói da espada da tempestade de vento, derrotado Kaunites, derrotado a classe 253. Ele começou a se sentir incerto novamente. Naquela noite, ele pegou metade de todas as suas economias e foi para a casa de apostas subterrânea da academia, e apostou na vitória de Fang Xingjian. Ao mesmo tempo, um veterano da Tresiaknit Academy que se tornou um cavaleiro 4 anos antes, Xioi da classe 252, sentou-se em seu quarto, imóvel. Na mesa à sua frente, havia um anel piscando com uma fraca luz prateada. A sala inteira parecia ressoar com entusiasmo só por causa daquele anel. Xioi olhou para o anel na mesa, seus olhos cheios de pura ganância. Anel do relâmpago, feito dos ossos dos dedos de um cavaleiro com ondas que eram de natureza elétrica. Na mente de Xioi, ele lembrou silenciosamente as informações relevantes relacionadas ao anel do relâmpago. Desde que este anel fosse usado e sincronizado com as ondas do usuário, ele poderia ser ativado ou desativado de acordo com os desejos do usuário. Enquanto o anel do relâmpago fosse ativado, uma camada de armadura de relâmpago invisível e incolor se formaria, indo do braço ao peito e ao estômago. Não era capaz de fornecer nenhuma habilidade defensiva física, mas poderia infligir dano de raio em todos os atacantes, com um efeito entorpecente. Isso também significava que, depois de usar o anel do relâmpago, se alguém desse um soco ou chute em seus braços, peito ou estômago, ou colidisse com sua espada longa, a pessoa seria eletrocutada e anestesiada. A eletricidade foi um ataque muito especial. Pode usar um corpo humano como meio de transmissão e, durante o processo de transmissão, pode destruir o sangue, os nervos, os músculos e outros órgãos de uma pessoa. Era um ataque que tanto os fortes quanto os fracos achariam difícil se defender. Mesmo que seja Fang Xingjian, contanto que ele toque meu corpo durante a batalha, não. Enquanto sua espada tocar a minha, então seu corpo receberá um choque elétrico e ficará automaticamente entorpecido. Seus atributos são muito avançados e o efeito entorpecente pode não ser significativo. Mas se o corpo dele ficasse dormente durante o combate corpo a corpo, bastaria matá-lo 10 vezes. Este anel de relâmpago foi criado simplesmente para lidar com inimigos especializados em alta velocidade. Não, em vez disso, pode-se dizer que em uma luta com guerreiros do mesmo nível, esta arma divina de restos inferiores seria capaz de suprimir quase todos os oponentes de combate corpo a corpo. Um sorriso animado iluminou o rosto de Xioi. Este anel de relâmpago foi um achado raro mesmo entre as armas divinas dos restos inferiores, mesmo no clã Trezia. Mas agora, Rebeca o havia tirado do armazenamento e dado a ele. Além disso, Rebeca havia prometido que enquanto ele pudesse derrotar Fang Xingjian, este anel de relâmpago pertenceria a ele. Se conseguir uma arma divina de restos inferiores fosse considerado um grande negócio, então ser capaz de derrotar Fang Xingjian na frente de tantas pessoas seria um excelente desempenho. Foi porque Fang Xingjian tinha acabado de fazer a transição para um herói da espada da tempestade de vento e até derrotou todos os 10 cavaleiros da classe 253, sozinho. Derrotá-lo em um combate corpo a corpo seria um resultado extraordinário, e Xioi se destacaria dos cavaleiros comuns. Fang Xingjian era muito forte, seu talento surpreendente e seu desempenho brilhante. Muitas pessoas ficaram maravilhadas com ele e cheias de admiração por ele. Eles também queriam derrotá-lo para se tornarem famosos e ganharem o reconhecimento de personagens importantes. Xioi era obviamente um deles. Se eu derrotar Fang Xingjian amanhã, meu status no Trezia Clã aumentará tanto que nem mesmo Kaunites se compararia a mim. Até uma chance de eu cair nas graças dos poucos personagens da capital imperial. Eu posso e definitivamente vou derrotá-lo. Xioi gradualmente colocou o anel do relâmpago, ondas circulando por todo o seu corpo e gradualmente sincronizando com o anel do relâmpago. Ele tem a habilidade de controlar espadas longas à distância e mandá-las voando. Mas posso bloqueá-los com minhas técnicas. Devo forçá-lo a um combate corpo a corpo. O campeão da prefeitura da classe 252, Renault, estava sentado quieto no meio de uma vasta extensão de pastagem, segurando um enorme arco de mais de 2 metros de comprimento.
O gigantesco arco longo foi gravado com várias inscrições aerodinâmicas com significados desconhecidos. A corda do arco parecia ser uma combinação de incontáveis músculos que brilhavam fracamente. Acariciando o gigantesco arco em sua mão, Renault estava cheio de confiança. Esta era sua arma, uma arma divina de restos inferiores, arco sagrado, um arco longo e forte de alta velocidade. Ele poderia se comunicar com partículas de éter, formando rotas magnéticas predefinidas para criar um campo de força através da aceleração e, em seguida, usando o campo de força acelerado para aumentar fanaticamente a velocidade das flechas. Com este arco, ele estava confiante o suficiente para desafiar todos os seus inimigos. Renault golpeou o arco longo, incontáveis gritos ressoando nas bordas do pasto. 10 servos estavam de pé em diferentes áreas, equipados com bestas e flechas, lançando simultaneamente flechas em direção a Renault. Essas bestas eram obviamente equipamentos de nível militar, enviadas pelo clã de Renault para apoiá-lo. Mesmo uma pessoa comum sem poderes extraordinários seria capaz de criar uma força tremenda com eles, desde que tivesse treinamento suficiente de antemão. No mínimo, em termos de velocidade, tal ataque não perderia para o avanço de um cavaleiro comum. Esses 10 servos estavam apenas a cerca de 100 metros de distância de Renault, e as 10 bestas estavam sendo disparadas ao mesmo tempo, a menos de um segundo de ferir fatalmente Renault. Mas neste curto espaço de tempo, as mãos de Renault se moveram tão rápido que se transformaram em uma série de miragens. 5 flechas afiadas surgindo de repente na corda do arco e logo desapareceram, após o que outras 5 flechas afiadas apareceram e desapareceram novamente. Dentro do tremor da corda do arco, pode-se até ver uma ondulação sutil, tremendo no ar e no coração. Em um piscar de olhos, Renault pegou as flechas, puxou o arco, lançou as flechas e parou. Uma série de sons nítidos veio do ar, e todas as 10 flechas enviadas em sua direção foram abatidas. O comissário da Renault saiu da escuridão, aplaudindo alto e alegremente, dizendo: "Parabéns, jovem mestre, por alcançar um avanço mais uma vez, e chegar ao estágio de lançar 10 tiros com um olhar para o tiro com arco Dragon Slaying. Conquistar o primeiro lugar na próxima competição interclasses." Renault estava praticando o tiro com arco Dragon Slaying, uma técnica de matar horripilante que controlava flechas como um campo magnético com tiros contínuos de alta velocidade como base, aproveitando os efeitos reativos naturais que as partículas de éter tinham umas nas outras. Ainda estou um pouco fora dos primeiros lugares, a Mil da classe 248 e Halp da classe 249, os cavaleiros mais fortes da academia, não são tão fáceis de lidar. Renault sorriu, mostrando um olhar confiante como nunca antes. Mas não há dúvida de que serei capaz de lidar com Fang Xingjian amanhã. Sua defesa é muito fraca. E daí se ele tem grande velocidade? Ele é mais rápido que minha flecha. Com o meu Eye of Timid Tiaoqing, é impossível para ele desviar dos meus tiros. Além disso, eu vi todos os seus movimentos hoje. Ele não pode escapar da minha vista com sua velocidade. Eye of Timid Tiaoqing era uma especialidade que Renault havia treinado para atingir a fim de aumentar seu poder de tiro com arco. Apenas pelo nome, era óbvio que aumentaria suas habilidades visuais. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.